O Tribunal Federal, Gilmar Mendes, defendeu hoje Alexandre de Moraes e falou sobre o plano para matar o ministro e o presidente Lula, que está naquelas investigações ainda, né? Muitas testemunhas continuam sendo ouvidas. Vamos para a Janaína Camelo, então, direto de Brasília novamente. Janaína, então, uma crítica aí de Gilmar Mendes, né, no meio de toda essa situação. Bem-vinda novamente. Pois é, Márcia, Gilmar Mendes, o ministro que é o decano, né? Sempre bom lembrar que ele é o decano do STF, então é uma voz ali que quando ele faz qualquer declaração, ela é muito importante, sim. E hoje ele falou bastante, porque ele estava no evento aqui em Brasília e ele foi questionado por jornalistas e ele disse o seguinte, antes de falar aí dessa questão do plano para matar autoridades. O ministro Gilmar Mendes disse que a decisão do ministro Alexandre de Moraes de decretar a prisão de Jair Bolsonaro não causa nenhum desconforto entre os demais ministros da corte. Ele disse exatamente assim, que o ministro Alexandre tem toda, abre aspas, o ministro Alexandre tem toda a nossa confiança e o nosso apoio. O ministro ele deu essa declaração, Márcia, porque jornalistas perguntaram ali para ele sobre esse assunto, se causaria algum desconforto ou não, porque desde ontem está circulando ali notícias de que alguns ministros do STF, uma ala aqui do STF, não estaria gostando, né? Não teria gostado dessa decisão de Moraes de decretar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, apreender o celular, proibir visitas, até então, né? Agora familiares podem visitar, mas inicialmente proibindo visitas, qualquer tipo de comunicação ali com o mundo externo. Então, tanto que está havendo toda essa repercussão, especialmente ali no Congresso, como você acabou aí de citar, né? Obstrução ali dos trabalhos legislativos por parte ali da oposição, enfim. E aí o ministro Gilmar Mendes também entrou na questão, por exemplo, ele defendeu a ação penal contra Jair Bolsonaro, porque é uma ação penal com vários indícios, vários indícios de provas de materialidade realmente de crime ali, enfim, tudo ainda vai ser julgado, mas uma dessas é esse plano, né, que previa assassinar autoridades, quem eram as autoridades ali? Geraldo Alckmin, na época, no final de 2022, o Lula, porque os dois eram presidentes e vice-presidente eleitos, ainda não tinham tomado posse, mas já tinham sido eleitos, devidamente eleitos, e também o ministro Alexandre de Moraes, porque na época ele era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A gente vai ouvir um trechinho do que o decano da corte, o ministro Gilmar Mendes, disse sobre isso mais cedo. A sucessão política é normal, perde-se, ganha-se eleição, vai-se para casa, disputa-se outra eleição. Agora planeja-se a morte do Lula, do vice-presidente Alckmin e do Alexandre de Moraes. E isso acaba de ser reconhecido e confessado pelo general Fernandes. Nós estamos falando de coisas extremamente sérias. Não estamos falando de um passeio no parque. O ministro também falou sobre as sanções dos Estados Unidos, da Casa Branca, sanções comerciais contra o Brasil, né? Colocando como uma das razões esse processo contra Jair Bolsonaro. O ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, que não é normal uma tentativa de se valer de tarifas comerciais para tentar obter mudanças institucionais em países que são soberanos, né? Como no caso do Brasil. Aí ele disse isso, que é claramente, nas palavras do ministro, isso é claramente repudiado, não aceito por nações maduras, como é o caso do Brasil. E que o Brasil, em suas pretensões comerciais, também nunca exigiria mudanças na Suprema Corte norte-americana. Márcia, Bruno. Jana, eu tenho mais uma pergunta, porque saiu uma nova pesquisa Datafolha que aponta uma alta na avaliação negativa do STF, né, do Supremo Tribunal Federal. Você tem os detalhes? Pois é, olha só quais são os dados, Márcia. A última pesquisa, só relembrando, foi em março, tá? E agora, em agosto, veio uma outra pesquisa. 36% desses brasileiros, que foram entrevistados, né, reprovam o desempenho do Supremo Tribunal Federal, enquanto 29% aprovam. Aqueles que consideram regular os trabalhos do STF somam ali 31%. Com relação a março, esse dado ali dos que reprovam, são 36% reprovando, é uma alta de 8 pontos percentuais em relação à pesquisa que foi feita em março, porque em março eram 28% dos entrevistados que tinham considerado o trabalho do STF ruim ou péssimo.
Só lembrando que essa pesquisa, ela foi feita, na verdade, até antes do mês de agosto, viu, Márcia? Foi feita ali entre os dias 29 e 30 de julho. Então, foi antes de segunda-feira, né, da decretação ali da prisão de Jair Bolsonaro, mas já estava ali, já tinha tido a operação contra o ex-presidente de colocar tornozeleira eletrônica e de cumprir outras medidas cautelares, enfim. Então, já faz essa avaliação da determinação do ministro Alexandre de Moraes com relação a Jair Bolsonaro. Márcia, Bruno. A gente segue ao vivo. Obrigado, Janaína, pelas informações aqui em tempo real na Jovem Pan. Números importantes, esses recortes de um novo levantamento. A gente segue de olho, são 15 horas em ponto.